Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar falando sobre as runas dos dragões. Eu vou estar explicando um pouquinho sobre como geralmente as pessoas leem as runas dos dragões e como eu particularmente leio as runas dos dragões, que não é mais igual ao que geralmente todo mundo faz, né? Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça, por favor, de assistir as propagandas para você poder apoiar o canal, assim o YouTube entende que o canal está crescendo, né? Que o canal é relevante. E também não se esqueça de curtir, comentar e deixar seu like e sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do que é as runas dos dragões, né? As runas dos dragões, elas são símbolos, assim como as runas nórdicas, as runas das bruxas e uma penca de outras runas que tem por aí. Mas as runas dos dragões, elas estão extremamente conectadas com a magia dos dragões. E eu sei que vocês amam quando a gente fala de dragões, né? Vocês amam saber mais sobre eles, aprender, então por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui. E as runas dos dragões, elas são um oráculo, gente. Então, elas podem ser usadas como oráculo. O que é um oráculo? Um oráculo é uma ferramenta que você usa para acessar o plano espiritual. Então, o oráculo você pode usar ele para poder ver o passado, o presente e o futuro também, tá? Aí, falar com espíritos e coisas do tipo, né? E as runas dos dragões, elas são um oráculo e elas também podem ser usadas como ferramenta mágica, como símbolo mágico. Então, por exemplo, eu posso usar as runas dos dragões para poder desenhar as runas em velas ou desenhar uma runa em alguma ferramenta mágica minha que eu tenha para poder atrair tal energia específica. Basicamente, é tudo isso sobre as runas dos dragões, essa pequena introdução. Quando eu falo oráculo, gente, eu tô falando como se fosse algo, um tarô, sabe? Um baralho cigano. Então, é bem parecido a função delas. Claro que são sistemas oraculares diferentes, mas é como se fosse um oráculo, tipo um tarô, um baralho cigano, búzios ou coisas do tipo. Ok? Mas lembrando que cada um trabalha de forma um pouquinho diferente. Então, vamos lá falar sobre as runas dos dragões. As runas dos dragões, eu tenho aqui as minhas para vocês verem. Eu fiz elas em cristais, ó, são cristalzinhos com símbolos. Eu peguei só um pouquinho, porque são vários, mas eu desenhei nesses cristais com esmalte, ó. Então, cada runa tem um símbolozinho específico. E eu, particularmente, o que eu fiz? Não sei se tá focando. Eu desenhei cada runa em um cristal que tivesse a ver com a energia da runa, tá bom? Então eu comprei um potinho de cristais aleatórios e fui pegando, entendendo o significado de cada runa e desenhando em cada cristalzinho que tinha a ver com aquela energia. Então, às vezes eu posso olhar para uma runa e não lembrar do que ela significa, mas eu sei exatamente o que esse cristal significa. Então também é uma forma de fixar essa energia aí. Claro que hoje em dia eu já gravei o significado de praticamente todas elas, então para mim é bem mais fácil, mas e também é importante lembrar que você não precisa fazer igual eu fiz, você pode simplesmente gravar suas runas em pedacinhos de papel, em pedacinhos de madeira, em, sei lá, concha, cristal, qualquer coisa do tipo. Não precisa ser igual eu fiz. Antes de você sair usando qualquer tipo de oráculo, é sempre bom você dar uma consagrada nele, né? Você dar uma limpada nele, assim como as runas dos dragões. Eu recomendo que se você tem as runas dos dragões, se você está pensando em ter, em fazer para vocês ou comprar, que você dê uma limpada energética nela e consagre ela para os dragões, porque isso vai ajudar bastante a runa a ser mais assertiva nas consultas que você for fazer, nos trabalhos mágicos que você for fazer, se você for usar elas como oráculo, que é, no caso, as runas que eu tenho aqui. E já falando nesse tópico, como que geralmente as pessoas leem as runas dos dragões, né? Muito simples, em um saquinho, igual esse aqui, esse saquinho foi eu que fiz, inclusive, tá? E aí, você bota todas as runas no saquinho, quando você for perguntar sobre alguma coisa específica, você concentra, respira, concentra, relaxa. Pensa no que você quer. E aí você enfia a mão no saco e tira a primeira runa que vier. Ok? Eu não pensei em nada específico, então não quer dizer nada. E aí, o que acontece? Você pode... Esse método é o melhor método para você iniciar com runas. Por quê? Você pensou no que você
no que você queria saber. Aí você tirou essa runa. Ok, você pode parar e pesquisar o significado dessa runa, pensar um pouquinho, deixar sua intuição fluir. Então, esse método é perfeito para quem está iniciando com runas ou qualquer oráculo parecido, tá? Se você achou que essa runa não disse muita coisa ou foi muito vaga, você pode continuar se concentrando e tirar outra runa para falar daquilo, para dar mais um complemento daquilo que você está perguntando. Tá? Você pode tirar quantas runas você quiser nesse método, de acordo com a pergunta que você vai fazer. Porém, é importante que você não perca ali o raciocínio. Então, acontece muitas vezes de eu ver pessoas que tiram as runas e elas acabam tirando 1000 runas e acabam perdendo o raciocínio. Quando vê, não lembra nem da primeira runa que saiu ali. Então, cuidado. Nesse método, eu recomendo que se você estiver iniciando, você tire uma runa de cada vez, ou no máximo umas 3 ou 4 runas ali, para poder abordar a sua pergunta direta. Lembrando que esse é só um método e existem vários outros, mas agora eu vou falar um pouco sobre o meu uso pessoal, como eu geralmente uso as runas na minha vida mágica, tá? Então vamos lá. Lembrando que, gente, eu faço consultas de tarô, né, para as pessoas, para mim, para todo mundo, né? E aí, inclusive, se você quiser consulta de tarô, é só entrar em contato aí no link na descrição, tá bom? A gente tem contato do nosso telefone. E aí, eu geralmente uso o tarô, porque o tarô ele é fofoqueiro também, ele fala bastante e tudo mais. Mas eu vou contar um segredo pra vocês, gente. Pelo menos assim, coisa comigo, tá? Comigo, com a minha experiência. Eu percebo que para alguns assuntos, quando eles estão muito atrelados à magia, o tarô às vezes ele fica confuso. Quando é uma coisa muito espiritual, quando é uma coisa muito elevada, às vezes o tarô fica confuso. Então, por exemplo, quando a gente pergunta se algum feitiço foi feito, se o feitiço for muito bem feito, se o feitiço for muito bem oculto, o tarô às vezes ele não consegue pegar, entendeu? Porque existem técnicas de você bloquear que algum oraculista veja o que você está fazendo. Então, o tarô, ele às vezes perde. Tô me batucando alguma coisa essa hora, na hora de gravar vídeo. Então, o tarô, ele às vezes perde aquela linha ali quando é muito espiritual, quando tem muita magia envolvida. Isso eu já percebi assim, com os anos das minhas tiragens de tarô. Claro que existem técnicas com tarô que você pode usar para poder burlar esse sistema. Inclusive, eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Mas eu percebi que com as runas, elas burlam esse sistema muito mais. Não sei se é porque está envolvido com a magia dos dragões, mas as runas, para mim, elas burlam esse sistema de coisas que estão ocultas muito mais fáceis. Então eu acabo usando muitas runas nas minhas consultas com os meus clientes, nesses casos onde eu vejo que tem algo oculto, tem algo que o tarô não está sendo muito claro, eu vou ali, dou uma forçadinha com a runa, tá bom? E aí que vem o caso. O jeito que eu tiro as runas. Por quê? Como que eu tiro as runas, gente? Eu simplesmente penso no que eu quero e em vez de enfiar a mão no saco e tirar uma, eu simplesmente viro o saco na mesa e deixo todas elas caírem na mesa de uma vez, tá? E aí as pessoas ficam tipo, ué, mas o que é isso aí que você tá jogando na mesa? É búzios? Não, gente, não é búzios. São as runas dos dragões. E esse é o método que eu uso. Por quê? Dessa forma, eu faço como que se a mesa fosse o céu ali da pessoa, né? E as runas, elas caem em posições que vão ativando a minha intuição. Mas existe uma técnica muito, muito simples que eu uso, que, claro, você vai ter que ir aperfeiçoando com o tempo para poder conseguir ter a clareza que eu tenho com as runas hoje em dia. Mas, basicamente, eu uso a runa central, a runa que está mais ali no meiozinho como referência. Tá? Eu vou tentar botar um vídeo aqui eu vou usar o tablet para poder desenhar para vocês, mas só para vocês entenderem o método que eu tiro as runas. Mas basicamente, gente, eu uso a runa central. Então vamos supor que eu peguei aqui a runa do caos, tá? Vou dar um exemplo de uma tiragem que aconteceu há pouco tempo aí, que eu fiz para uma cliente. Quando eu abri, joguei as runas na mesa, eu perguntei se se havia algum feitiço ali na vida de uma pessoa específica, se tinha alguma coisa, e a runa que saiu no meio central ali, ela foi a runa do caos e ela ainda saiu virada para cima. Então, nesse método de jogar as runas na mesa,
aleatoriamente, eu levo muito em consideração as runas que estão para cima, as runas que estão viradas para baixo, as runas que estão viradas pela metade, as runas que estão mais no centro ali da onde eu joguei as runas que se afastaram mais. Eu levo tudo isso em consideração. Eu vou explicar isso no vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. Então, eu basicamente desenhei aqui. Vamos supor que você está com as suas runas dentro de um saquinho. Você jogou as suas runas na mesa e elas caíram espalhadas assim. Quando eu digo da runa central, eu estou me referindo à runa que saiu mais no meio possível posicionada. Às vezes ela pode sair virada para baixo, às vezes ela pode sair virada para cima. E basicamente, quando ela sai virada para cima, eu entendo que essa energia está mais forte. E quando ela sai virada para baixo, eu entendo que essa energia não está tão forte assim na vida da pessoa. Se a runa central sai virada para baixo, eu entendo que essa energia que significa aquela runa, que aqui no caso eu botei a runa do caos como exemplo, a runa dos dragões do caos, significa que a energia do caos não está tão presente na vida da pessoa, né? Então talvez ela não consiga fazer muitas mudanças, a vida esteja estagnada ou coisa do tipo, tá bom? Aqui no caso não, aqui no caso é uma runa virada para cima, então tem bastante energia do caos, muitas mudanças estão acontecendo, e aí se a gente vai saber se é uma situação boa ou ruim, vai depender das runas que vão sair do lado, né? Das runas que vão sair mais próximas e também das runas que vão sair mais distantes. No caso que eu mencionei anteriormente, a runa da ordem saiu bem distante. Tipo assim, sabe? Nessa distância aqui, quase a mais distante possível. Então, ela basicamente significa... Gente, esse método é meu, eu não sei se alguém tira assim também, então... Assim, pra mim, isso significa que se a runa da ordem saiu tão distante e ainda virada para baixo, significa que a energia da ordem não tá presente na vida da pessoa mesmo. E foi aquilo que eu mencionei no vídeo. Então, gente, como que eu cheguei nessa técnica? Ninguém me ensinou, ninguém veio e falou, olha, usa esse jeito que é melhor, não. Eu simplesmente comecei a usar isso por intuição, porque eu percebia que quando eu ficava tirando uma runa de cada vez de dentro do saco, a resposta vinha muito limitada e a minha intuição, assim, gritava que tinha mais coisa. E aí foi que eu comecei a jogar as runas na mesa mesmo, igual búzios, igual... Lembrando que não é assim que o búzios funciona. Eu sei que o sistema de búzios, ele tem outra coisa, mas eu também não sei jogar búzios, então posso estar falando besteira. Mas não é assim que o búzios funciona. E alguns outros oráculos, eles também não funcionam dessa forma, mas comigo, com as runas dos dragões, foram assim, porque, gente, a minha intuição, em certas épocas do ano, certos momentos, né, ela grita, ela vai crescendo, ela vai inflando, assim, e eu começo a usar métodos mirabolantes para poder fazer a minha intuição ir mais longe, e esse método foi um método que eu acabei adaptando dessa forma. Lembrando que, se você é iniciante, eu não recomendo que você jogue as runas na mesa assim, adoidado, igual eu faço, porque ele é confuso. Para você conseguir tirar as runas dessa forma, apesar de ser uma forma ótima, que você vai conseguir ver várias coisas, ele é confuso, tá bom? Você já tem que saber pelo menos já tem que ter uma boa base do conhecimento do significado de cada uma das runas, tá? Para sua intuição conseguir fluir ali de acordo quando você for tirando as runas, né? E aí, gente, o que que acontece? Como as minhas runas, elas estão nesses cristais que tem a ver com a energia da runa, quando a runa cai virada para baixo, né? Então, vamos supor que eu tenho... Acho que essa aqui é a Takaya, uma runa mais relacionada ao tempo e ao período que as coisas se desenvolvem, né? Vamos supor que... Eu sei que essa runa tá nesse cristal aqui, ó. Esse cristal meio branco, meio marrom. Se ela cair virada para baixo, eu já entendo que o tempo que aquela situação ali vai demorar, vai ocorrer, é um tempo que vai demorar, é um tempo que, assim, às vezes você nem vai ter resposta, sabe? Se ela é uma runa relacionada ao tempo e ela cai virada para cima, eu entendo ali que vai ter alguma resposta sim, mas dependendo da distância com a runa próxima ao centro, se ela estiver muito distante da runa próxima ao centro, eu entendo que vai ter uma resposta, mas que vai demorar. Se ela estiver bem próxima ali do centro da runa central ali, eu entendo que ela pode ser que aconteça até um pouco rápido, aí seja lá o que você estiver perguntando, tá bom?
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que eu não tenho falado muito sobre os dragões, mas eu tenho me aventurado em outros tipos de magia também. Mas os dragões estão sempre comigo e eles vão estar sempre com vocês se vocês quiserem ter esse contato e trabalhar com eles. E, gente, qualquer dúvida, por favor, deixe aí nos comentários, deixe sugestões para os próximos vídeos, tá? E é isso, espero que você tenha gostado.